Que bom que você está em sintonia com esse canal de TV e ouvindo um bom programa. Esse programa realizado pela Assembleias de Deus do estado de Santa Catarina e sudoeste do Paraná. Eu quero falar nesta hora uma palavra de Deus ao seu coração. Porque tudo o que acontece, tudo nesse mundo, as coisas têm que ser entendidas e compreendidas que começam com Deus. Em Colossenses, é uma carta do apóstolo Paulo, que ele escreveu à igreja de Colossos. Esse livro, essa carta está no Novo Testamento. Colossenses, capítulo 1, versículo 16, diz: porque nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Meus queridos, quando a Bíblia diz que todas as coisas que existem foram criadas por Deus, então você tem que começar a entender que é exatamente isso. Os propósitos de Deus e os propósitos que Deus tem para a sua vida são muito maiores do que a realização pessoal que você deseja. Eu quero dizer com isso que Deus tem coisas muito maiores para você do que você imagina, do que você pensa. Você, por certo, tem propósito para com tua família, e deve ter, isso é muito bom. Propósito na sua carreira trabalhista, carreira profissional, carreira conjugal, na tua vida familiar, enfim, você tem sonhos, você tem projetos, você tem aspirações. Agora, para você ter sucesso em todas essas áreas, você tem que entender que você tem que confiar e crer em Deus na tua vida. Se você quiser saber por que você foi colocado nesse planeta, você deverá e só poderá saber corretamente começando por Deus. Porque se foi Deus que criou todas as coisas, então tudo começa em Deus. As pessoas hoje não entendem o propósito e o sentido da vida. As pessoas estão vivendo aqui na Terra sem saber o propósito da vida, sem saber o sentido real da vida. E porque as pessoas não sabem o sentido real da vida, as pessoas vivem estressadas, desanimadas e vivem algumas pessoas até pensando em acabar com a vida. Se você quiser saber por que foi colocado nesse planeta, deverá saber pela palavra de Deus. Isso começa em Deus, porque foi Deus que criou todas as coisas. Você nasceu de acordo com os propósitos de Deus e para cumprir os propósitos divinos. As pessoas vivem intrigadas porque não sabem o sentido da vida. As pessoas procuram saber o propósito da vida, o sentido da vida do lado errado das coisas. As pessoas querem saber o porquê existe, o porquê estão nesse mundo, mas procuram isso dentro de si. E dentro de si não vão saber nada. Porque nós vemos que o ser humano faz algumas perguntas para si mesmo, querendo resposta em si mesmo, e não vão encontrar. Tem pessoas que dizem: o que eu quero ser? Outras pessoas dizem: o que eu devo fazer com a minha vida? Outras pessoas estão perguntando: o que eu estou fazendo nesse mundo? O que eu estou fazendo aqui? Tem outras pessoas que perguntam: de onde vim? E para onde vou? São perguntas intrigantes. Mas
São perguntas que as respostas estão na Bíblia, palavra de Deus. Toda concentração em si mesmo, quando você quer saber as respostas dessas perguntas em você, toda concentração em você próprio, isso impedirá de você desvendar o propósito de Deus para a sua vida. Você não vai descobrir o significado da sua vida olhando para você mesmo. Você só vai descobrir o significado da vida e os propósitos, o porquê você está aqui e o propósito de todas as coisas, olhando não para você, olhando para Deus. Porque a Bíblia diz que Ele criou todas as coisas para Ele e Ele criou todas as coisas por Ele e para Ele. Você não criou a si mesmo, você não criou nada. Quem criou foi Deus. Logo, não há jeito de explicar o porquê você veio a esse mundo. Como você vai explicar o porquê você está nesse mundo olhando para dentro de você? Você vai explicar isso olhando para a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Você só existe porque Deus deseja que você exista. Viver feliz é compreender que a vida só tem sentido em Deus. Devemos ser um verdadeiro instrumento nas mãos do nosso Deus. Você foi feito por Deus e para Deus, e todas as coisas devem começar em Deus, o nosso Criador. Deus é o nosso Criador. É somente em Deus que descobrimos nossa origem, nossa identidade. É somente em Deus que nós vamos descobrir o que somos, a nossa identidade, o significado do nosso destino. Todos os outros caminhos levam a um beco sem saída. O mundo está num beco sem saída porque procura respostas para algumas indagações em si próprio e não vai encontrar. Quantas pessoas e o mundo está num beco sem saída? Porque querem encontrar resposta. Da onde vim? Para onde eu vou? Existe a eternidade? Existe vida no outro lado da vida? Como que essas coisas? São perguntas que estão intrigando as pessoas. São perguntas que as pessoas não encontram resposta porque estão procurando essas respostas em si mesmo. Essas respostas você vai encontrar na Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Como descobrir o propósito da vida? Apesar de todos os argumentos contrários que o mundo apresenta, você tem que saber de que a vida é, na verdade, viver para Deus e não para si mesmo. Quando as pessoas querem viver para si mesmo, cheio de egoísmo, as pessoas não vão encontrar sentido na vida. Você só vai encontrar sentido na vida a hora que você olhar para Deus. A maneira fácil de saber o porquê de todas as coisas é perguntando para si próprio? Não, é perguntando para o inventor, é perguntando para Deus. Você quer saber por que você existe? Por que você veio a esse mundo? Se o que você está fazendo aqui? Existe o outro lado da vida? Você quer saber essas perguntas, as respostas dessas perguntas? Pergunte para quem criou todas as coisas. Quem criou foi Deus. Então as respostas estão em Deus e não nas pessoas. Estão na palavra de Deus. Deus não nos deixou às cegas. Ele claramente revelou ao longo da Bíblia os seus propósitos para com a nossa vida. A Bíblia é o grande manual de Deus para a nossa vida. É na Bíblia que nós vamos encontrar as respostas para essas indagações. Deus não é somente o ponto de partida da nossa vida. Deus não é só aquele ponto inicial de sabermos as coisas, mas Deus é também a fonte de toda sabedoria. Porque a Bíblia diz aqui que nós lemos que todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Então,
Meu querido amigo, você quer saber respostas para as indagações da tua vida? Volte-se para Deus. Procure essa resposta na palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai edificar nossa vida. Você deve edificar a tua vida sobre verdades eternas e não sobre sabedoria humana. O mundo está um caos. O mundo está numa situação caótica, problemática. E há coisas que parece que a gente olha e não conseguimos ver soluções. Por quê? Porque o mundo faz suas perguntas e querem dar explicações para tudo. Mas explicações sem Deus não vai a lugar nenhum. As pessoas estão querendo saber algumas indagações de maneira científica, de maneira da razão, e não tem algumas perguntas que você vai ter as respostas quando você volta-se para Deus. Viva para Deus e não para si mesmo. Quando as pessoas começam a viver para si mesmo, as pessoas vão ficar com um amontoado de perguntas que não vão ter resposta. Mas eu quero lhe dizer nesta oportunidade, todas as coisas, tudo começa em Deus, porque tudo foi criado por Deus e para Ele. E você foi criado por Deus. O ser humano, ele é uma criatura de Deus. Agora, Deus não quer ter você só como criatura. Ele quer ter você como filho. Agora você só vai se tornar filho de Deus quando você receber Jesus no teu coração. Aceite Jesus na tua vida. Quando você abrir o teu coração a Cristo, Ele vai entrar e vai fazer morada. Jesus está dizendo para você, filho meu, dai-me o teu coração. Por quê? Você está cheio de indagações e até você mesmo dá respostas sem sentido, sem nexo para algumas verdades eternas. Outra vez você dá respostas segundo alguém passou para você, segundo alguma pessoa falou, ou o meu professor falou isso. Gente, acima do teu professor existe Deus. Acima do cientista existe Deus. Acima de qualquer homem mais sábio que existe nessa terra, existe a palavra de Deus. E a palavra de Deus é a verdade. Ela não se contradiz com a ciência e com nada. Você quer saber da onde você veio, por que você está nesse mundo, para onde você vai? Leia a Bíblia, medite na palavra de Deus e você vai encontrar a resposta às tuas indagações. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Viva para Deus e você terá respostas e soluções para todas as indagações da tua vida. Em Deus, você vai ter paz, alegria, salvação, você vai ter uma outra razão para viver nesse mundo. Então, entrega teu coração a Cristo. Receba Jesus na tua vida, porque Ele criou você com um propósito de te levar para o céu. Mas você só vai para o céu se você aceitar a Cristo como teu Salvador. Isso está na Bíblia. Se você rejeitar a Cristo, você está condenado. Não porque Deus se condena, porque Deus deu livre-arbítrio. E no livre-arbítrio, quem vai decidir é você. Agora, não fique decidindo erradamente, equivocadamente, porque amanhã ou depois será tarde demais. Então decida hoje entregar tua vida a Jesus. Procure a igreja Assembleia de Deus mais perto da tua casa. Ali sempre haverá uma palavra de Deus ao seu coração. Que Deus te abençoe.